Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Paz. Eu queria te motivar a você ficar ligado aí, porque eu sei que hoje você será alcançado com palavras, com conhecimento, com dicas que vai abençoar a sua família e vai abençoar a sua vida como pai e como mãe. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e hoje nós iremos falar sobre um tema maravilhoso, a família e o mundo virtual. E nossos convidados de hoje são Pastor Perilo e Stephanie. Eles são pais de Luca e Estevão. Pastor Perilo, ele é o coordenador da comunicação do Ministério Verbo da Vida, é professor do Rema. E Stephanie é coordenadora do Centro de Oração, não é isso, Stephanie? Professora também do Rema. E é um prazer tê-los aqui conosco. Prazer nosso. Aqui falar de um assunto tão bom que a gente vive diariamente e vai nos ajudar e ajudar quem está nos assistindo e nos ouvindo. Amém. Vai ser precioso esse tempo. Amém. Então, Pastor Perilo, a gente sabe, a gente vê isso, que a internet ela tem se tornado uma grande bênção. Porém, existem muitos perigos também ao utilizar a internet. E em busca de qualidade de vida, muitas pessoas têm corrido, trabalhado, inclusive a internet tem ido junto com o trabalho em casa. Né? E tem causado muitos estragos em famílias quando mal administradas. Né? Qual o conselho, quais as instruções que o Senhor teria para nos dar orientações de como utilizá-la, quais são os perigos que a gente enfrenta dentro de casa e quais são os benefícios da internet? Muito bom. Como o tema escolhido já diz, né, a família no mundo virtual, acredito que hoje todas as famílias de alguma forma estão inseridas também nesse mundo virtual, todos nós estamos, né, de alguma forma. A pandemia trouxe uma aceleração muito grande quanto a isso. Né? E de fato a internet ela é um meio e o fim que a gente vai ter é determinado como a gente usa esse meio, né? Ela pode ser uma grande bênção ou uma grande maldição, né? Depende da forma que a gente utiliza. A gente leu um livro uma vez sobre casamento, um livro que nos abençoou muito, mas o autor dizia assim que, falando de um país lá, no ano anterior, 70% dos divórcios naquele país tinham sido causados pelo Facebook. Nossa. Quando eu li, achei estranho, porque como assim o Facebook causou o divórcio? Não foi o Facebook em si, mas o mau uso do Facebook, né, por alguém que estava mal intencionado, fraqueza de caráter, e usou o Facebook, que é um meio bom, você pode fazer tantas coisas boas, de uma forma negativa para atrair, né? Então, a forma que a gente usa, o tempo que a gente usa, o lugar que a gente usa, para o que a gente usa, faz toda a diferença. A gente não pode demonizar a internet, né? Porque a igreja cometeu esse erro com a televisão, por exemplo, o surgimento da televisão. Pastores caíram no engano de dizer que televisão era pecado. Né? E você não podia assistir televisão em casa, porque era pecado. A gente não pode ir para esse extremo, né, de dizer, a minha casa é proibida internet. Porque você vai precisar daquilo, seus filhos vão precisar, né, o mundo exige isso, as escolas acabam exigindo também, né, então mais cedo ou mais tarde teus filhos vão ter que estar conectados, então é melhor que você como pai e mãe ensine eles desde o início, né, a como usar aquela ferramenta, a como usar aquele meio de comunicação, a como usar esse aparelho, né. Então, tudo é uma questão de equilíbrio e de sabedoria. O senhor falou aí na questão da internet, né? E, de fato, a gente sabe que todas as famílias hoje precisam de estar conectadas para resolver alguma coisa, né? Seja para resolver um serviço em um aplicativo de banco, seja para se relacionar nas redes sociais. Né? No que diz respeito ao telefone, né? Também existe tanto benefícios como também, se não for usado da maneira correta, né, como o senhor falou, vai provocar algo. Eu estava dando analisada, né, e pesquisando alguns materiais e tem uma doença chamada nomofobia. Né? E o que é que acontece, Pastor Perilo? Na verdade, por meio dessa doença, né, em relação à questão do uso do smartphone, do celular, independente se é Android, independente se é iOS, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso,
dessa situação que pode ser provocada, né, em relação à questão do smartphone. Eu falo isso aqui nesse meu livro, né? Deus curte, eu compartilho. E eu gosto de dizer que você pode ter um celular, mas um celular não pode ter você. Uau. Né? E como pais, a gente tem que ser os primeiros a dar o exemplo, né? Para os nossos filhos. E ensinar primeiro com o exemplo. Isso é em tudo. E no mundo virtual não é diferente. Né? Mas é muito sério mesmo. Tanto a nomofobia quanto uma outra síndrome que o pessoal chama de FOMO, né, que é FOMO, e em inglês é Fear of Missing Out, que é você estar sempre querendo estar por dentro do que está acontecendo no ambiente online. Você posta algo e pouco tempo depois você já quer ver se alguém curtiu, quem comentou, o que comentou, se foi visto, quantas vezes foi visto. Você vai para um lugar já pensando na postagem que você vai fazer. Né? E às vezes a gente vê isso muito no ambiente familiar. As famílias muitas vezes elas deixam de desfrutar daquele tempo para fazer uma foto, para postar aquela foto, né? E às vezes os filhos vão vendo isso no pai e vão sendo influenciados por isso. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. E a nomofobia é o medo de você estar sem o celular, ficar sem o celular. Tem um comercial, acho que da Fiat, de uns anos atrás, que o cara saía de casa, ele esquecia o celular. E quando ele entrava no carro, que ele percebia que estava sem o celular, é como se ele estivesse nu. Ele se sentia como se estivesse nu, né? E aí ele voltava, e quando ele pegava o celular, ele estava de roupa de novo. E isso é o que acontece mesmo com muita gente. Né? Não consegue viver sem isso alguns minutos, e a gente pode viver sem isso. Né? Consegue viver. Eu sei que é uma ferramenta maravilhosa, nos beneficia em muitas coisas, mas tem o seu tempo, tem o seu lugar, e é isso que a gente precisa aprender e nos disciplinar. E é um desafio diário, né? Na nossa própria vida e, consequentemente, ensinando aos nossos filhos. Nesse caminho, né? Essa doença, né, que tem sido considerada como doença, ela tem alcançado só os adultos ou também tem alcançado as crianças? Também, não tem idade, né? Você vê crianças realmente viciadas, né, em aparelho celular, porque é uma distração muito boa, né? É uma babá digital. Você deixa o menino lá com o celular, com um jogo, com um vídeo, ele não lhe aperreia, como a gente fala aqui, né? Não exige tanto de você, né? Então é uma facilidade, mas quando foge do equilíbrio, né, e o menino fica mais exposto àquilo do que a vida em si, a vida real, ele fica mais no virtual do que no real, vai ter consequências. Ele vai gerar uma dependência, vai gerar um vício, né, e vai ter outros problemas, como falta de concentração, falta de sociabilidade, medo, timidez e etc. Bom demais. Eu ouvi, pastor Pedro, que uma pediatra ela falando, né, que o índice de crianças que se dizem como ou têm o diagnóstico de depressão foi estudado de que não era a depressão em si, é a exposição à tela. As crianças não interagiam com outras pessoas. A falta de sociabilidade. Exatamente. Quando você está na frente de uma TV, você só recebe a informação. Você não compartilha. Sim. Então, achei tão interessante uma profissional da área secular, né, falando sobre isso. E se a gente for analisar exatamente o que acontece, né? E agora tem a lei, estão querendo criar a lei de que isso já é comentado antes, de que a gente não pode invadir a privacidade, a criança tem a sua privacidade. Sim. Mas os filhos pequenos, existe uma idade que a gente não, para não invadir a privacidade deles, existe. O que é que você acha, Stephanie? Qual é a sua sugestão, opinião sobre isso? Em monitorar. É certo monitorar o que os nossos filhos estão vendo, visualizando? Com certeza é certo. Né? Nós somos autoridade sobre os nossos filhos e a gente precisa deixar isso bem claro para eles, né? E nós precisamos mesmo monitorar, porque isso mostra o nosso cuidado, isso é amor, né? Sim. Então acho que a nossa linguagem mesmo de falar para eles, eu preciso saber, eu preciso conhecer tudo sobre você, eu preciso saber
tudo que você assiste, eu preciso controlar isso porque eu amo você, né? Isso é algo que a gente sempre conversa com os meninos lá em casa. Às vezes tem certos vídeos, alguma música que tá passando naquele vídeo, e eu pergunto, o que é isso que você tá assistindo? Deixa eu ver. Perilo do mesmo jeito. Então, muitas vezes a gente conversa com eles porque eles ficam chateados. Mãe, não tem nada demais. Mãe, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? A gente ama vocês e por isso que a gente controla e a gente conversando, ou assiste antes ou assiste junto. É algo que às vezes a gente assiste antes, por exemplo, eles chegam com uma historinha de eu gostei de tal desenho, meu amiguinho assiste. Posso assistir? Eu vou assistir primeiro. Então, muitas vezes eu assisto primeiro aquele desenho, né? Assisto algumas séries, alguns episódios daquele desenho, analiso, aí falo para eles, ok, esse aqui você pode assistir. Então, é algo que muitas vezes vai exigir de nós, mas isso mostra o nosso cuidado com o nosso filho, né? Eles estão ali na internet, no celular, eles estão expostos ao mundo todo. E a gente precisa ter esse controle. Eu acredito que essa questão da idade, desde sempre, e eles vão crescer e vão continuar sendo monitorados, né? Paulo falou, filhos pequenos, não sei se é porque eu sempre fui pequeno, mas até eu sair de casa, minha mãe monitorava. Monitorava todas as coisas. O que eu assistia, o que eu acessava. Eu acho que, como o Perilo falou, né, sobre pensando um pouco sobre anteriormente o que a gente estava falando, mas os pais é quem dá o celular para a criança. Ou para o adolescente. É ele quem libera isso para eles, né? Então, essa questão da gente poder controlar, equilibrar isso dentro da nossa casa, primeiro tem que começar conosco. Não adianta você ficar tentando controlar seu filho se você não se controla no celular. Né? Você termina o seu período de trabalho, você retorna para casa e você continua trabalhando no celular, respondendo, conversando e trabalhando ainda. Né? Então, tudo passa uma mensagem para os nossos filhos. Ou às vezes só o entretenimento mesmo. Às vezes só exatamente. Então, isso muitas vezes está roubando o tempo em família. E não é porque o celular é ruim ou algo do tipo, não. Você não está tendo o controle de si mesmo, né? Você que não está vendo a importância desse se controlar para poder ter o seu tempo em família. Né? A gente vê muito isso hoje nas famílias, infelizmente, as pessoas não têm esse controle, né? Estão sempre no celular. É um desafio mesmo, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu trabalho com internet. Né? É um desafio. Gerenciando mídias sociais, as mídias sociais institucionais. E às vezes tem demandas que eu tenho que fazer quando estou em casa, à noite, às vezes no horário, né, perto da refeição, porque são horários melhores para você publicar algo. Principalmente em dias de culto, né, amor? Porque enquanto o culto está rolando lá à noite, ele muitas vezes precisa estar organizando isso. Mas acho que seria interessante você falar aqui. Geralmente conversa com então, quando isso acontece, né, eu tenho esse cuidado de deixar claro para os meninos o que é que eu estou fazendo. Até deles verem mesmo. Né? O papai não está aqui brincando. O papai está resolvendo uma coisa do trabalho e assim que eu terminar, a gente vai brincar. Mas eu deixo claro para eles que é um tempo. Daqui a pouco eu termino. Né? Para eles não se sentirem trocados pelo celular, pela internet. Então, é bom também sempre compensar. Sempre que isso acontece, eu brinco mais do que eu brincaria. Muito bom. Né? Então, a gente vai compensando e deixando claro para eles o porquê de eu estar usando. Bem importante também, né? Explicar. Porque às vezes a criança ela pode olhar e, na hora que for repreendido, né, ser chamado a atenção, ele pode dizer. Mas você estava, né? Porque tudo passa uma mensagem para as crianças. Essa questão do controle também é muito interessante. Assim, a gente tenta ao máximo conversar sobre todas essas coisas com os nossos filhos, deixar tudo muito bem claro, vamos dizer assim, colocar os pontos nos is sempre. Né? Porque eles estão em todo tempo nos observando. Todo tempo eles estão observando as nossas ações, quanto tempo a gente passa no celular, o que a gente assiste no celular. Então, a gente tem que, primeiro, isso na verdade vai ser crescimento pra gente, como pais, né? Da gente sempre lembrar, eu sou o exemplo, então eu preciso mostrar para eles como utilizar isso aqui. Né? Isso aqui vai ser utilizado? Vai, mas da forma certa. Então, eu sou o primeiro a mostrar para eles como eu devo utilizar, né? Para que eles possam aprender da forma certa. Tem uma história engraçada que teve uma vez, Edvan, que eu já tinha falado para Estevão, né, que um determinado tipo de vídeo lá, um canal lá,
eu não queria que ele assistisse. Às vezes ele estava vendo outro desenho, outra coisa, e tem as opções lá, né? E aí aí quando eu estava perto, eu repreendi ele, bem sério, uma vez. Eu disse: olha, na próxima vez que você colocar esses vídeos, você vai ficar sem o celular vários dias. Bem sério e tal. Aí uma vez ele estava assistindo perto de mim, aí e eu olhando, né? Aí tava lá a propaganda, né, daquele canal lá. Aí ele olhou pra mim e fez: papai, me dá seu dedo. Aí eu, vamos ver até onde vai, né? Aí eu, meu dedo, ele é seu dedo. Aí eu coloquei o dedo. Ele era pequenininho, Coloca o viu? dedo. Aí eu coloquei o dedo assim, aí ele fez: foi você, viu? Acredito, a inocência de uma criança. Eu perdi a moral porque eu ri, né? Foi mesmo, é uma graça. Essa brincadeira aí não Ai, vai colar, não. Como são espertos, né? São muito E eu espertos. acho que tinha nem 3 anos na época. Era, tinha não, 2 E anos e engraçado, pouco. tem pessoas que falam que criança não presta atenção, que criança não está atenta. Tá aí um exemplo vivo. Sempre atentos, sempre. Mais atento do que a gente imagina. Quanto tempo, na verdade, você acha que é essencial, vocês que trabalham com mídias, vocês que trabalham com comunicação, em quanto tempo um pai pode dar um celular para um filho, né? Ou para uma filha? Se existe uma idade, se existe uma né? idade, na Exata. verdade, exata para adquirir um celular ou para dar um celular de presente para aquela criança ou adolescente. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que Então, uma boa Assim, pergunta. é uma boa pergunta. Se fosse carro era mais fácil, porque a legislação, verdade, a legislação é ajuda a verdade. gente, né? Não, só depois de crescer. Mas, Pode falar. assim, não existe uma idade. Uhum. Existe uma maturidade Sim. que você precisa perceber no seu filho, né? Para ele administrar aquilo. Agora, mesmo que o celular seja dele, como a gente já falou antes, tem que haver uma supervisão, Uhum. tem que haver uma prestação de contas, né? Os pais precisam ter acesso a tudo, todas as senhas, claro, né? E a todas as conversas, e tá sempre olhando mesmo, Uhum. né? Históricos e tudo mais. Existem aplicativos verdade. que você pode instalar naquele celular para ter, né? Um tipo de relatório do que está sendo acessado, do que está sendo visto. Quanto mais cuidado, eu acredito que melhor. E deixar isso claro para aquele adolescente, para aquela criança, né? Olha, é seu, mas não é. Né? É meu, eu estou lhe emprestando para ficar usando. Né? Então, É verdade. esse cuidado, hein? E é interessante porque no YouTube, né, vem muitas propagandas. E hoje o mundo ele tem investido em propagandas que vai em contra aquilo que a gente acredita, que a gente crê. E eu estava vendo, assistindo, Nicole gosta de assistir filme, e tem um site que tem um monte de filme. E engraçado, que eu analisando, né, a página daquele site, ela procurando os filmes, e tem uma aba, um link pequenininho, sexo. Aí eu disse, olha só, quantas crianças, né, que são despertadas a acessar aquilo ali. E quando se tem um celular? É verdade. Né, se não tiver esse cuidado que do pai estar atento, do pai estar monitorando, que não é invasão de privacidade. Até a Nicole perguntou, pai, com quantos anos eu vou ter um celular? Aí eu fiz a pergunta para ela, eu disse, você acha que você tem a maturidade para ter um celular? Qual é a finalidade? Isso. Né? Porque eu disse a ela que a gente ia dar um daqueles que só liga, não é para ligar? Sim. Ele disse assim, é para me ligar quando precisar. Mas não quer, né? Lanterninha. Se fosse minha mãe, ela diria, quando você puder comprar um, você vai ter. Esse que eu vou deixar com você é meu. Eu tô deixando Agora, você ficar com ele. isso tudo entra essa questão do monitorar, por exemplo. Se são pais que não têm tempo com seus filhos ou que não se organiza para ter um tempo necessário com seus filhos, e eu falo isso, às vezes tem pais que passam a semana, né, trabalhando, sai, a criança está dormindo, o adolescente está dormindo, chega já muito cansado, não tem mais pique para conversar, para assistir algo, para ter um tempo de qualidade. Quanto mais perto do seu filho, mais você consegue perceber o que é necessário perceber, né? Então, se você não tem esse tempo, se você não se esforça muitas vezes para ter, mediante
as muitas atividades, né? Se você todos os dias você não tem isso, não tem esse tempo, então não tem como você realmente monitorar como deveria, né? Porque você passa o dia inteiro fora, né? Isso causa uma distância no relacionamento. Muitas vezes aquele adolescente não tem uma confiança nos pais ou não se sente à vontade para se abrir acerca de algumas coisas que tem passado, mediante aquilo que tem assistido, mediante aquilo que tem visto, né? Então, tudo isso envolve a questão dos pais terem tempo com seus filhos, né? Gastarem mesmo tempo para conversar, para colocar os pontos nos is, para explicar o porquê de certo... Construir uma amizade. Construir uma amizade. E eu creio que isso é construído mesmo na base da nossa vida, que é a infância, né? Então, se a gente vai construindo nessa base esse relacionamento, esse monitoramento, ele vai se tornar, vai crescer, mas vai se tornar aquele adolescente que se abre para você, que fala o que está acontecendo. Eu sempre falo isso porque uma vez eu estava vendo aquele Luciano Subirá e Kelly Subirá falando sobre filhos, tempo com os filhos. E eu lembro que uma pergunta foi para eles: como é que vocês... qual o segredo de terem filhos tão abençoados? Um já está casado, a outra já na época ela não era casada, a filha dele está se encaminhando. Qual o segredo disso? E aí Luciano Subirá, ele falou assim: eu tive tempo com os meus filhos, eu decidi investir na base, na infância, então eu renunciei muito, eu deixei de fazer muitas coisas ministeriais enquanto eles eram crianças, porque eu precisava investir. E a própria Kelly falou, né, ela disse, enquanto o Luciano viajava, muitas vezes eu ficava, eram raras as vezes que eu conseguia ir, porque eles estavam em época de escola, mas nós decidimos que a base seria bem feita. Então, quando eles começaram a se tornar adolescentes, tudo já era tão bem definido desde a infância, o que pode, o que não pode, por que não pode, porque a gente tinha tempo com eles. Então, isso já foi tão bem conversado que quando eles se tornaram adolescentes, eles não tinham reservas com relação a nós como pais, né? E aquilo ali me marcou muito. Tem uma história interessante da Kelly e Stephanie falando, eu lembrei, né? É verdade. Que tem um filme, não lembro qual o filme, mas ela contou que ela assistiu antes dos filhos e aí ela viu uma parte lá do filme que não ia ser tão instrutiva para os filhos, não ia ser bom que eles vissem, né? Então ela pediu para alguém, no tempo de fita ainda, VHS, né, copiar, mas editar aquela parte, tirar aquela parte do filme. Foi engraçado isso. Né? E aí os meninos assistiam muito aquele filme e um dia eles foram para algum lugar assim com um casal de amigos e os filhos também, né? Os casais da igreja. E aí as crianças começaram a falar sobre aquele desenho, né? E as crianças falaram daquela era de um parte. personagem, Era que tinha no os filme. dois filhos delas. Eles ficaram... Não tem isso não no filme. Não tem essa personagem, que cena é essa? Mas era a cena que ela tinha cortado, entendeu? Mas ela tinha cortado. Mas se ela não fosse uma mãe mesmo, uma mãe que... Eu sei que muitas vezes a gente tem muitas coisas para fazer, são muitos trabalhos, né? Mas eu acho que a gente precisa pedir mesmo sabedoria a Deus para remir o nosso tempo, sabe? E priorizar aquilo que precisa ser priorizado, né? Então, existem 24 horas, existem muitas formas da gente se dar no tempo com os nossos filhos, né? Às vezes deixar na escola, não terceirizar essa ida à escola, não vou deixar que outra pessoa deixe, eu vou deixar, né? Porque ali eu converso, ali a gente ora, ali eu pergunto como foi na escola, ali eu abençoo, falo palavras que são necessárias para ele. Então, no retorno, eu consigo controlar essa questão do celular, né? A gente assiste junto, vamos assistir um filme juntos, vamos jogar aquele joguinho do videogame juntos, né? Então, tentar Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se eu não tenho tido tempo para algo, é porque eu não tenho colocado aquilo como propósito. Se eu estabelecer aquilo como propósito, eu vou conseguir tempo para aquilo. Né? Ele é um exemplo para mim mesmo, assim, né? Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu vejo de perto, né? Então, ele é muito exemplo para mim nessa área. Ele tem muitas coisas para fazer, né? Ele sempre tem muitas atividades. Às vezes o povo pergunta, como é que você consegue, né, dividir tantas áreas? Mas ele prioriza muito as crianças, né? Ele sempre compensa muito o tempo. Se eu
tive que trabalhar ontem e passei um pouco à noite, não consegui ter tempo com eles. Amanhã pela manhã ele senta, faz atividade com as crianças, ou lê a Bíblia junto com eles, vamos tomar café juntos. Né? Ele sempre busca, quem vai levar para cortar o cabelo? Eu vou levar, então ele leva as crianças, porque ali ele conversa, ali as crianças brincam, ele retorna com elas. Muito bom. Mesmo que depois ele precise trabalhar. Então ele sempre procura, e isso eu posso dizer que é algo diário mesmo, né? Todos os dias ele busca aonde aqui, nesse tempo aqui, né? Aonde é que eu vou me canalizar para ter tempo com eles. Ele assiste filmes juntos. Então, assim, no celular, por exemplo, muitas vezes, Estevão ama futebol. E ele tá nessa fase que ele assiste vídeo de futebol, né? Ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil agora, porque o pai é apaixonado por futebol. Mas ele assiste muito com o Perillo futebol, sabe? E muitas vezes o Perillo pega o celular mesmo e assiste junto com eles, aí mostra pra ele, ó, isso aqui é legal, mas esse tipo de jogo aqui não é legal, isso aqui não dá pra você assistir. Olha, esse tipo de música que passa nesse joguinho aqui, né? Nesse jogo de futebol não é bom. Então, por quê? Porque ele decide parar e ter um tempo. Né, com o Luca da mesma forma. O Luca gosta de pintar e gosta muito de assistir desenhos na TV. O Luca gosta de filme, ele gosta de sentar, que eu faça pipoca e eles conversem. Então muitas vezes ele chama pra ele, Luca, deixa eu te contar um segredo. Olha. Chama a mamãe, fala pra ela fazer uma pipoca pra gente assistir aquele filme. Então muitas vezes ele corre, mãe, papai quer assistir um filme comigo. Então às vezes ali naquele filme mesmo a gente consegue trazer lições pra eles, né? Isso aqui, tá vendo como isso é interessante? Então, utilizar também das mídias da tecnologia, né, para mostrar que existe o lado bom e ensinar que existe o lado ruim e que eles precisam aprender a discernir isso. A quem vai ensinar isso somos nós. Se nós, como pais, não tivermos tempo para ensinar isso, outra pessoa vai ensinar. E muitas provavelmente pode ensinar da forma errada. E as consequências vão vir mais na frente, né? Então, não tem como eles... claro, beber é uma coisa, mas depois que vai crescendo, não tem como a criança ficar fora desse mundo virtual, fora da internet, fora das telas. Né? Porque é algo que vai até ajudar no desenvolvimento dela, se bem utilizado. Né? Na aprendizagem mais rápida, algumas coisas. A visão de mundo também. Né? Então, os pais têm que ser os primeiros a mostrar, a ensinar. Da forma correta, da né? forma correta. Ensinar no caminho, inclusive ensinar a utilizar a internet. Vocês falando aí, né? É bom você ter falado isso, Stephanie. Até o livro Pastor Perillo aí, né? Deus curte, eu compartilho. Deus curte, eu compartilho. E eu sei que vocês, na verdade, acho que até no próprio livro Pastor Perillo fala sobre isso. Principalmente para pais que estão nos assistindo aí, que têm filhos adolescentes, né, que já acessam a internet. Qual o conselho que você pode deixar, até mesmo na questão das publicações? Né, o que publicar, né, ter essa atenção no que publicar, o conteúdo em si. Até mesmo, às vezes, acho que as pessoas não atentam para uma curtida que ela está dando numa página de uma outra pessoa. Né? E pode chegar numa situação de um filho adolescente ver uma curtida que talvez seja uma pessoa que o pai ou a mãe não aprova no estilo de vida, mas curtiu. O que é que você pode comentar a respeito disso? Né? É um perigo, né? É um risco mesmo se não há uma supervisão, se não há um acompanhamento, se não há esse aprendizado, esse ensinamento que a gente tem falado aqui. Eu acho que os pais eles precisam orientar, mas acima de tudo dar o exemplo. Não adianta você dizer não poste isso e você posta. Né? Não, então, dar mesmo o exemplo e supervisionar, corrigir quando necessário, né? Deixar sem aquilo por um tempo, se for necessário, ter cuidado principalmente com aquilo que é conversado. A gente fala, né, sobre 3 pontos. Tempo, a gente já tem falado bastante, tem hora para tudo, tem tempo de estar no celular, tem tempo de postar, tem tempo de ver o que foi postado, mas tem tempo de estar sem. Então, é importante definir isso. A gente diz, é hora de comer. Então, a gente pode estabelecer no nosso dia a dia, na rotina dos filhos, né? É hora de estar no computador, é hora de jogar videogame, é hora de ficar com o celular. Né? Esse tempo é para isso. Acabou. Traz, desliga. Né?
tem o segundo ponto, local. Nem todo local... meus pais, por exemplo, nunca deixaram a gente ter TV no quarto. Eu e o Tiago, a gente dividia o quarto durante a infância e a adolescência e nunca teve televisão no nosso quarto. A televisão era na sala ou no quarto dos meus pais, onde eles pudessem ver o que a gente estava assistindo. Né? E a sala de televisão, como a gente chamava, que era a sala que tinha a TV, não tinha chave. Né? Então, você não podia assistir uma coisa, só eu vou assistir escondido. O computador era na sala. Não facilitava. Ou num quarto de escritório, né? Mas nunca foi no nosso quarto. Então, o local de acessar também faz muita diferença, porque que muitas vezes dá ocasião à carne é você acessar, né, escondido, no secreto. Né? Então, você precisa ter esse tipo de cuidado. Vai conversar com alguém no WhatsApp, tal, conversa aqui. Entrou no quarto, o celular fica fora, o computador fica fora. Talvez é uma possibilidade. Né? Então, o local. Isso é importante. A gente, por exemplo, já tem ensinado aos meninos que carro não é lugar de celular. Primeiro que já é comprovado que pode comprometer um pouco a visão. Sim. O movimento do carro pode interferir também na visão, mas para ter comunhão, a gente está todo mundo no carro, né, vamos tendo comunhão. Então, entrou no carro, nem peça celular, é o que todo mundo vai ouvir a mesma coisa e vai conversar a mesma coisa. Né? Então, a gente tem ensinado, eles já sabem disso. Então, estabelecer o local. Mesa não é local. Hora da refeição, então celular, não. Mesa não é lugar para a internet, para o mundo virtual. Né? E tempo, local e o caráter, o conteúdo. E isso faz toda a diferença. Né? Quem você está seguindo, quem o seu filho está seguindo, se ele é adolescente, se ele já tem um perfil lá, quem é que ele segue, o que é que ele curte. Né? Se tem algum colega que posta coisa, deixa de seguir esse colega. Então, fiscalizar tudo isso, acompanhar mesmo de perto, é importante, é prevenção. Melhor... não vai traumatizar ninguém. Como dizia a vovó, é melhor prevenir do que remediar depois. Né? Os traumas são bem piores depois de alguma coisa ruim que possa acontecer, uma má influência, uma má amizade, uma conversação, um relacionamento de namoro, né, mal intencionado, né, online. Já teve casos, adolescente tirando foto, mandando. Sim. Então onde estavam os pais? Pelo amor de Deus. Muito bom. E a questão é que a internet é como um beco escuro. Você não sabe quem está do outro lado. Isso, não sabe. Né? Tem muitas surpresas. Então, se o pai ele não ficar atento, né, ele pode ser pego de surpresa. Né? Então, diante do que vocês estavam falando, acho que a gente tem que se prevenir como Com pais, certeza. né, para guardar os nossos filhos. E não é invasão de privacidade. Não. É engraçado, porque principalmente criança pega rápido, né? Do nada, eu brincando com o Estevão, ele começou com algo. Agora você não me escapa. É um vocabulário que eu não falo. Você não me escapa, nunca falei isso. Aí, brincando aí com os bonecos lá, os heróis, aí um dizia pro outro, agora você não me escapa. Onde é que ele viu isso, pelo amor de Deus? Né? Aí eu fui ver os desenhos que ele gosta. Aí depois eu achei um canal lá de duas crianças, né? Uns vídeos meio que bobo, mas uma das crianças fala o tempo todo. Agora você não me escapa, pai e irmã. Diga, rapaz, pega rápido. Né? E é interessante, né? Porque a gente liderou o departamento infantil por um tempo, né? Acho que a gente casou novo, né? Que a gente não é velho, né? Porque a gente casou novo, né? Começamos a liderar departamentos na igreja também logo antes de casar, ainda, quando nós éramos ainda noivos, né? E naquela época a gente tem esse DVD em casa ainda, né? A TV distrai ou destrói, né? Legal. E com os conteúdos, na verdade, de desenhos intencionais, feitos realmente para as crianças com o propósito de destruir, né? Principalmente essa ideia, né, que hoje tem avançado de uma maneira tão grande, essa questão de ideologia de gênero. Você vê, praticamente aí o que? Acho que
12 anos atrás, Sim. estou falando de 13 anos atrás, 12 mais 1, né, pastor Bruno? Sempre Então, assim, lembrando. você vê naquela época, né, em relação aos desenhos. E hoje, né, onde tudo está muito aberto, né, o cuidado, pode. né, tudo que a gente está falando aqui, queria que você entendesse, né, que a gente não é contra, afinal de contas, o tema, né, o assunto que a gente está debatendo aqui, conversando, é a família no mundo virtual, né, tem seus benefícios, E mas a você gente está nos precisa... ouvindo no mundo virtual. Mas a gente precisa ter esse cuidado mesmo, né? Porque hoje tem muito conteúdo e se a gente não conseguir fazer esse filtro, né, em relação aos nossos filhos, a gente vai estar mais danificando eles, expondo aquilo que não convém, né, a gente como cristão, do que estar beneficiando os nossos filhos. A Mas gente muito vê muitos pais, muitas vezes, tendo muito cuidado de para onde os filhos vão. Uhum. Né? Então, às vezes, o menino quase não sai de casa, né? O dia todo em casa lá e tal. Mas a gente tem que ter cuidado com o que vem até eles também. Sim. Uhum. Não é só até onde os nossos filhos estão indo, é o que está vindo até eles. Muito bom. Porque às vezes eles estão em casa, guardados fisicamente, mas recebendo uma influência que não devia estar recebendo. Totalmente Isso mesmo. danosa. E o senhor falou uma coisa aí, né, acho que no decorrer, sobre a questão do carro, né? Se fosse um carro, é mais fácil, que a gente já sabe que vai provocar uma destruição para uma criança, né? Mas eu acho que se a gente colocar na balança e não tiver esse cuidado que a gente está conversando aqui, esse zelo de proteção, Sim. né, vai ferir ou destruir a personalidade da criança, tão quanto um carro poderia destruir a própria vida dela, né? Então, Perfeito. muito bom esse zelo, esse cuidado. A gente já está caminhando para o final, né? Então, pastor Perillo e Stephanie, gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Qual mensagem, né, vocês teriam para dar para quem está nos assistindo sobre a família e o mundo virtual? Eu gosto de dizer que, assim, Deus nos fez com 5 sentidos. Uhum. Tato, paladar, olfato, audição e visão. E no mundo virtual, a gente só usa 2, Uhum. que é a visão e a audição. Você diz, mas e o tato? O tato você só toca na tela, Uhum. você não toca na pessoa. Uhum. Né? Então, o prazer, a comunhão, o relacionamento, ele não é o mesmo. Uhum. Então, o mundo virtual tem seus benefícios, mas ele não nos dá a mesma sensação que o mundo real nos dá. Uhum. Então, a mensagem que eu queria deixar é que o mundo real seja mais aproveitado e vivido na sua casa, Amém. você e seus filhos, do que o mundo virtual. Uhum. Saiba usar o mundo virtual no tempo, no local e com o conteúdo certo. Uhum. Mas aproveita o que puder do tempo real, porque o tempo passa rápido. Eu queria também indicar uns livros, mas vou deixar Muito a bom. Stephanie falar, depois eu falo dos livros. Amém, mas é isso mesmo, eu concordo com você. Faço das suas as Das minhas suas palavras. às minhas palavras, né? Então, nós como pais precisamos mesmo, acho que a gente precisa até mesmo se estudar, a gente precisa ler, né, sobre essas coisas, esse tipo de livro. Não é só para quem está na área de comunicação, mas nós como pais precisamos ler para que a gente possa saber como direcionar a nossa família com relação a isso. A gente precisa ler sobre filhos, como ajudar os nossos filhos em qualquer área da sua vida, né? Ajudá-los a serem crianças, adolescentes, né? Mais equilibrados, vamos supor, emocionalmente. Do mesmo jeito que a gente tem que também, principalmente, ensinar a palavra. Em tudo, eu acredito que a gente precisa buscar a forma de trazer aquilo ali para a palavra, né? Para realmente inculcar, como a palavra diz. E quando ele diz para inculcar, a gente precisa de dia, de noite, quando acordar, quando levantar, quando dormir. Então, isso mostra que na nossa rotina diária, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E, muitas vezes, esse tipo de ensino com relação ao mundo virtual é algo que nós já começamos na nossa casa. E a gente tem buscado ler mesmo, e estudar, se aprofundar sobre isso, para que a gente possa ensiná-los, né? Então, a gente ensinando, é certo
que mais na frente, quando eles precisarem utilizar mesmo aquilo ali, seja no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, quando já forem maiorzinhos, eles vão lembrar dos princípios, eles vão lembrar daquilo que foi ensinado, daquilo que foi marcado no coração deles, né? E aí, com certeza, eles vão fazer boas escolhas, né? Dentro daquilo ali, com relação àquilo que está nas mãos deles, que é o celular. Um dia os nossos filhos vão precisar ter o celular próprio deles, né? E aí a gente precisa estar com o coração tranquilo de que ele vai um dia fazer boas escolhas com relação àquele celular, né? E eu falo isso com relação à vida adulta mesmo deles. Muito bom, verdade. A gente precisa olhar para o fim, pais. A gente precisa olhar para frente, né? Para o futuro. Mas isso é plantado na base, na infância, né? né? Ainda quando for velho, não vai se desviar daquele princípio. Então a gente tem que começar agora, não é? Eu vou começar a ensinar sobre isso, como utilizar um celular, como utilizar a internet quando meu filho for maior, porque ele vai entender. Não, ele já entende, na linguagem dele, da forma dele, você vai ensinando. E aquilo ali vai entrando no coração dele, ele vai recebendo as sementes certas e ele vai dar bons frutos. Bom demais. Amém? Bom. Amém. Então, eu queria indicar esses livros aqui. Primeiro esse aqui, que dizem que é muito bom. Deus curte e eu compartilho aplicando princípios bíblicos nas mídias sociais. Perilo Borba. É muito bom mesmo esse livro. Mas tem esses outros aqui que também nos ajudaram bastante quanto a isso. Esse aqui, Conectados, do Daniel Strange, relacionando sua fé com o que você ouve, lê e assiste. Então é muito bom esse livro. Tem esse aqui, A Criança Digital, do Gary Chapman e da Arlene Pellicani. Esse é muito bom. Ensinando seu filho a encontrar equilíbrio no mundo virtual. Muito legal. Muito bom. Bom. E esse, Sabedoria Digital para a Família, também muito bom. Fica aí essas dicas para você que quer se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Maravilha. Bom demais. Que tempo maravilhoso. Queremos agradecer a pastor Perilo e Stephanie por ter aceitado o convite. Foram instruções maravilhosas. E eu sei que pessoas, você que está aí nos assistindo, também foi alcançado e pegou alguma coisa. Amém, Então, vamos colocar em prática, porque esse tempo é maravilhoso. Amém, gente. Que tempo precioso, né? Queremos agradecer aí por você compartilhar mais uma vez o seu tempo aqui conosco. Eu creio que você tem sido abençoado com os podcasts da Escola de Paz. Fica ligado aí nos próximos conteúdos, tá bom? E aí, curte. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, curte aí embaixo, né? Ativa o sininho, compartilha para que mais pais sejam alcançados, né? Comenta também o que você achou desse podcast e não esquece de continuar acompanhando as nossas programações da Escola de Paz.